Senhor. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos continuar o assunto que nós estamos tratando aos domingos? Abramos as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 17. Hoje nós estaremos dando continuidade, vendo o versículo de número 30. Atos, capítulo 17, versículo de número 30. Atos 17, versículo 30. Nos diz o seguinte: o Espírito Santo de Deus, através do médico Lucas, escrevendo esse segundo tratado, conforme ele fala. Ele diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Irmãos, no domingo passado, nós estivemos vendo que Paulo chega um momento do seu discurso ali no Areópago, e ele confronta os seus ouvintes com relação à verdade bíblica. E ele, depois que ele os confronta, ele alerta, então, os atenienses ali, os seus ouvintes, que até aquele momento, ele faz questão de enfatizar isso, até aquele momento, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Até ali, Deus estava agindo com a sua misericórdia, até aquele momento ali. E depois disso, então, ele entra, é o que nós vamos ver agora, nessa manhã, a necessidade do verdadeiro arrependimento. Primeiro ele os confronta, a respeito da vida que eles tinham levado, que a partir daquele momento eles não poderiam mais levar a vida, ou viver o estilo de vida que eles viviam. Até aquele momento eles criavam eles criavam altares para todos os tipos de deuses. E tinha lá até um altar ao Deus desconhecido. Então Paulo apresenta o Deus verdadeiro para eles. E chega um momento que Paulo, nós vimos no domingo passado, que Paulo os confronta, diz: esse Deus que eu apresentei para vocês, ele não pode ser representado, através de figura feita por mãos humanas, de ouro, prata, ouro, prata e bronze, ou pedra, ou pau, ou madeira, seja lá o que for. A partir de agora, vocês não tem mais como vocês criarem agora aqui um altar ao Deus que Paulo apresentou, agora ao Deus conhecido, ao Deus verdadeiro. Não, Deus não pode ser representado por figuras feitas por mãos humanas. Então Paulo enfatiza isso, até aqui Deus não levou Deus em conta os tempos da ignorância. O que Deus levou em consideração foi justamente a situação deles, as limitações do conhecimento do conhecimento dos atenienses a seu respeito. Até ali eles não conheciam a verdade, então eles tinham um conhecimento verdadeiro, eles criam em Deus, em vários deuses. Então eles tinham um conhecimento limitado. Até ali Deus levou em consideração essa limitação,
Portanto, Deus não os tinha, não os tinha castigado e nem os castigaria por causa do estilo de vida que eles viveram, tinham vivido até aquele momento, né? Na ignorância, na adoração, na religiosidade, crendo em muitos deuses e todos esses deuses falsos, né? O que Paulo está mostrando aqui é isso. Paulo está dizendo, mas agora é diferente, né? Agora é diferente, por quê? Porque Paulo havia revelado a eles a verdade a respeito do Deus vivo, do Deus verdadeiro, né? É o que nós vemos aqui dos versículos 22 ao versículo 24, né? Todo domingo quase que nós repetimos esses versículos. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, né? Então, até aquele momento, eles adoravam vários deuses. A partir daquele momento em diante, não. Aí Paulo apresenta a eles o verdadeiro Deus, né? E destacando o fato de que Deus não levaria até ali, Deus não consideraria a ignorância deles, em termos de verdadeiro culto, de adoração ao Deus verdadeiro. A partir dali era diferente. Então Paulo destaca aqui no versículo que nós lemos, né? Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, porém, né? Esse porém aqui, ele é muito forte. Ele faz um destaque, né? Porém, notifica. Deus fala, Deus avisa, Deus mostra, né? Aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Agora, Paulo destaca a necessidade do verdadeiro arrependimento. Irmãos, creio que diante desse discurso todo, que Paulo faz ali no Areópago, essa ênfase aqui, creio que essa é a lição, né? Nós estamos vendo lições sobre evangelismo, sobre evangelização. Eu creio que essa é a lição mais importante para a vida de uma pessoa, né? Por que eu digo que é a lição mais importante para a vida de uma pessoa? Porque sem o arrependimento não acontece mudança de vida. Né? Porque arrependimento significa mudança de rumo, mudança de mente, mudança de atitude. Né? Paulo está dizendo, até agora vocês pensavam desse jeito, vocês agiam dessa maneira. A partir de agora, não. A partir de agora é outra realidade. Né? Por quê? Porque Deus notifica aos homens que em toda parte que todos em toda parte se arrependam, que todos em toda parte mudem de vida, que todos em toda parte mudem de mente, mudem de atitude, mude de rumo. A palavra arrependimento vem num termo grego metanoia, né, que significa justamente mudança de mente. Eu já expliquei aqui para vocês, né? Se há algo que todo mundo conhece numa casa de recuperação, numa casa de dependentes químicos, é a palavra noia. Né? Quando o dependente químico diz, eu estou noiado, ele está dizendo, eu estou totalmente mudado. Porque, né? Metanoia. O que é o noiado, irmãos? É aquela pessoa que ela está com suas atitudes totalmente mudadas, transformadas por causa da dependência química, não somente o alcoólico, mas todo tipo, né, de usuário de química. Por isso que eles falam, né, o noiado lá. Por quê? Porque ele não está no normal dele. A palavra arrependimento quer dizer isso, mudança de atitude, mudança de mente, mudança de rumo.
né? Metanoia. Então, arrependimento é isso que Paulo está dizendo, vocês têm que mudar. Vocês não podem continuar a viver o estilo de vida que vocês viviam, né? Porque Deus está notificando, Deus está informando a necessidade, está informando aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, mudem de atitude, mudem de vida, mudem de rumo, né? Como eu disse, reforçando, sem arrependimento não acontece mudança de vida. Sem arrependimento não acontece remissão de pecados. Porque é o arrependimento que leva o homem a reconhecer que ele é pecador. A reconhecer o estado de miséria em que ele vive e buscar uma solução. Foi o que aconteceu com aquele que estava sendo crucificado lá junto com Cristo, um dos ladrões lá, um dos malfeitores. Houve um momento que ele reconhece, Senhor, outro fazendo piada, zombando, né? E ele questiona o outro, nós estamos aqui porque nós merecemos, agora esse não. Esse não. Né? Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ali houve um momento, ali ele reconheceu que ele estava ali porque ele merecia. Ele tinha cometido atos, coisas que ele merecia estar ali. Mas aquele outro que estava no centro, não. Ele reconhece que aquele tinha condições de lembrar dele quando viesse, né? Mas qual é a palavra que Jesus dá a ele? Hoje. Vai ser amanhã, não. Hoje você vai estar comigo. Hoje estarás comigo no paraíso, né? Então, com relação a isso, Jesus explica antes dele ser assunto ao céu que sem o arrependimento, né? Sem arrependimento não há remissão de pecados. Antes dele subir para o Pai, ele explica isso aos discípulos que tinham estado com ele 3 anos e meio ali, comendo, bebendo, andando junto, dormindo, né? Sendo ensinado por ele, né? Jesus reforça isso lá no finalzinho do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44, né? É isso aí mesmo? É isso aí mesmo. Né? A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei. O que eu vou falar para vocês agora, eu já falei nesses 3 anos e meio que eu estive com vocês. Né? São essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, em todas as escrituras da época. Então eles abriu o entendimento para compreenderem as escrituras e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E vós sois testemunhas dessas coisas. Então ele explica, que era necessário que tudo o que aconteceu acontecesse, né, em cumprimento às Escrituras, para que no nome dele fosse pregado o arrependimento para o quê? Para a remissão de pecados, porque sem arrependimento, irmãos, não existe remissão de pecados. Então não adianta eu nascer dentro do meio evangélico, se no decorrer da minha vida eu não tiver uma vida de arrependimento. Eu crescer dentro do meio evangélico, né, acostumar com os costumes evangélicos, com as músicas evangélicas, com a pregação evangélica, né, estar com os irmãos evangélicos, e se a minha vida não houve mudança, não houve transformação. Eu vivo e continuo vivendo a vida, né? Aparentemente uma vida religiosa, aparentemente tudo certinho, tudo correto, mas as minhas atitudes, o meu estilo de vida, totalmente contrário a uma nova criatura. Minhas decisões, meus rumos,
As decisões que eu tomo, os rumos de vida que eu tomo, fora dos conceitos, dos princípios bíblicos, fora das orientações que Deus nos dá na sua palavra. São pessoas que não passaram, queridos, pelo verdadeiro arrependimento, que não se arrependeram, cresceram, acostumaram. Por que eu falo isso? Por que eu falo isso? Porque eu cresci dentro de uma igreja. Eu já falei isso para vocês, não tenho vergonha de repetir. Eu fui para um seminário. Fiquei 8 anos dentro do seminário. Saí de lá com diploma de bacharelado em teologia. Mas, irmãos, houve um momento na minha vida que eu senti, que eu vi que eu não era convertido. Que eu não era uma nova criatura. Eu conhecia um monte de teologia. Pregava. Participava. Mas houve um momento que houve um confronto, porque eu via o meu estilo, a minha vida, meus pensamentos, sabe? E as coisas eram contrárias a tudo aquilo que... E eu fui alcançado. Eu fui mudado, eu fui transformado. Para a honra e glória do Senhor. Mas cresci dentro da igreja. Batizado na minha infância. Né? Formado em teologia. E tem muitos assim. Qual foi o último escândalo aí que está aí no meio evangélico? Que agora ela está até com uma tornozeleira eletrônica. Mas é assim, existe muito disso, irmãos. Existe muito disso. Mas o que a palavra fala? Ai daquele por quem vier é necessário que os escândalos venham. Porque é através dos escândalos, irmãos, que as pessoas ficam conhecidas. O religioso chega um momento que ele não consegue mais disfarçar. O religioso, ou que é apenas religioso, chega um momento que ele não consegue mais disfarçar o que é a realidade da sua natureza. Ele vai mostrar o que ele é. É igual você pegar um porco, tirar lá do chiqueiro, dar um banho, passar perfume nele, um monte de essência, creme e soltá-lo. Ele vai voltar para onde, irmãos? Ele vai voltar para a lama, porque a natureza do porco é lama, é barro, é sujeira. Tem uma carninha gostosa, mas a natureza dele é essa. Se não houver mudança, se não houver transformação, se não houver arrependimento, é isso daí. Chega um momento que a pessoa não consegue mais camuflar. Aí ele demonstra aquilo que ele é. Ele demonstra aquilo que ele é. Então Paulo enfatiza isso, e Jesus está falando aqui, que sem arrependimento não há remissão de pecados, irmãos, o arrependimento é tão importante, né, para a vida do homem, e na Bíblia, que é a primeira pregação narrada nos evangelhos. É a primeira pregação que os evangelhos narram, né? João Batista, quando ele surge ali no deserto da Judéia. Ele surge, Mateus capítulo 3, Marcos e Lucas também narram, né? Isso aqui, cada um dentro do seu, do seu conceito, daquilo que eles entenderam, inspirado pelo Espírito Santo também, né? Mateus capítulo 3 diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É a primeira pregação no Novo Testamento. Arrependimento, né? Então, João Batista ele surge pregando o arrependimento como condição, como preparação para o recebimento de Cristo. Ele veio para preparar o caminho, né?
Versículo 3 diz, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então ele veio para preparar o caminho, e esse caminho foi preparado através do quê? Através da pregação do arrependimento, porque sem arrependimento não há reconhecimento de pecados, né? Interessante, irmãos, que ele não, o que me chama a atenção aqui é que João Batista não apareceu para começar um novo ministério, né? Ele não apareceu para começar uma nova igreja, né? Agora temos um ministério novo, uma nova igreja, a igreja do deserto. João Batista não apareceu assim, né? Igual aos nossos dias, de repente surge, parece, cada um trazendo uma novidade, todos usando Bíblia, mas com uma novidade, né? E a maioria cheio de heresias. João Batista não apareceu fundando um novo ministério ou começando uma nova igreja, a igreja do deserto, a igreja da beira do Jordão. A igreja de João Batista não, né? Ele aparece em cumprimento a uma palavra profética, né? E para fazer justamente aquilo que essa palavra dizia. E Mateus é fiel naquilo que ele narra, né? Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então João Batista aparece, né, em cumprimento a uma profecia, para fazer aquilo que a profecia dizia a respeito dele. Ele surge, ele aparece, né, para preparar o caminho do Senhor, endireitar as veredas, aplainar, preparar o caminho para que quando o Senhor viesse, o caminho estivesse preparado, né? E tem uma outra coisa que me chama a atenção aqui nessa narrativa de Mateus, irmãos. João Batista não batizava qualquer um e de qualquer jeito. Havia critérios, né? Versículo 5 diz que então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Confissão de pecado vem somente através de arrependimento. Então esse era o primeiro critério. Ele batizava aqueles que vinham até ele confessando os seus pecados. Que batizar, irmãos, quem não confessa pecado, quem não se arrepende, quem não nasce de novo, como dizia o pastor Oswaldo Coutinho, lá em Várzea Grande. Ele que dava cobertura no trabalho que tinha lá em Tangará da Serra. Ele era o meu mentor, né? Ele falava, meu irmão, não precisa ter pressa, não. Não tenha pressa, muito sábio, né? Não tenha pressa em aumentar a rol de membro de igreja, não. O sistema batista nacional batiza por imersão, né? Falava, vai mergulhar um pecador sem arrependimento seco e vai tirar e vai puxar um pecador sem arrependimento molhado. E só vai dar problema mais para frente, né? Então espera, veja, né? Observe a vida. Eu já tenho, minha natureza de observador, né? Eu observo, pego as coisas no ar assim, vejo muito, tem essa facilidade. Não sei se é bom ou se é ruim, mas faz parte da minha natureza. Então não se preocupe em fazer membro de igreja, não, irmão. Se preocupa em batizar alguém que realmente vai ser discípulo de Jesus, vai servir ao Senhor com sinceridade, né? Então esse é o primeiro critério. Por quê que João Batista agia assim, né?
Porque versículo 7 diz que, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem que botou na cabeça de vocês que vocês, sendo batizados, ou com água com pouca água, ou com muita água, vocês vão fugir da ira, do julgamento, da ira vindoura de Deus, né? Fariseus e saduceus. Os fariseus criam, era o grupo mais zeloso do judaísmo, né? Era o mais radical. Ele cria na ressurreição. Os saduceus já não criam na ressurreição. Mas todos eles eram religiosos. E no versículo 8, outro critério que João mostra da necessidade que tinha para que eles pudessem ser batizados, né? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não adianta vocês virem aqui arrogantemente: não, nasci, eu cresci, eu faço parte da família, né? Se vocês não se arrependerem, se vocês não mostrarem fruto de verdadeiro arrependimento, né, não adianta que eu batizar vocês, isso não vai livrá-los da ira vindoura, isso não vai livrá-los do julgamento, vocês não vão fugir dessa realidade, né? Arrependimento, né? A necessidade do verdadeiro arrependimento. Irmãos, eu vou parar por aqui, mas domingo que vem nós vamos continuar. Se não for no próximo domingo, a gente continua no outro. Vamos falar um pouquinho mais sobre a necessidade do arrependimento, a importância do arrependimento para a vida cristã. Irmãos, não basta ser religioso, tem que ser arrependido, tem que ter vida mudada, vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, tem que ser uma nova criatura, né? Porque se assim não for, ninguém verá o reino dos céus. Que o Senhor assim nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus trabalhe na nossa mente, no nosso coração. Irmãos, essa mensagem, a mensagem do arrependimento, eu amo essa mensagem porque ela nos confronta, ela nos questiona, ela nos leva a vermos, sabe, não a termos dúvida, mas a muitas vezes nós analisarmos a nossa vida, né? A vermos se realmente nós estamos seguindo um rumo, caminho, com a mente mudada, a mente transformada pelo Espírito Santo de Deus, e não apenas por alguns conceitos religiosos. Eis a grande diferença. Que Deus assim nos abençoe. Amém?